O pessoal que não vem, boa noite. Agora sim, iniciando aí a nossa aula. Então, continuando aqui. Então, dentro dessa nossa aula 2, vamos dar esse feedback do TDE da aula passada, vamos falar de processos, vamos continuar em processos físicos, trabalhando com escoamento fluido, vamos trabalhar a questão da modelagem com base na equação de Bernoulli, então o professor vai disponibilizar material para vocês. O professor também vai começar a realizar alguns cálculos em Excel, então, alguns exercícios que nós vamos trabalhar hoje em sala de aula, o professor já vai ensinando, né? Não que vocês não saibam, daqui a pouco um ou outro não está acostumado a trabalhar com Excel, então vamos fazer uma introdução a Excel para que vocês possam, de uma maneira bem dinâmica, estarem realizando junto os cálculos, que é muito bom, porque já fica como uma memória de cálculo, tá? E ao mesmo tempo que fica essa memória de cálculo, ajuda vocês, né, também para comparar resultados obtidos no caderno vezes resultados obtidos no software, né, que é o Excel. E também vamos falar um pouquinho hoje sobre a proposta de prática, tá? O que é essa proposta de prática? Vocês vão realizar uma prática em casa, que vai ser o escoamento de um fluido, né, num tanque com orifício, e vocês, através dessa prática, vão ter a oportunidade de comparar um dado real, através de um modelo real, físico, versus um modelo matemático. Então, essa aí vai ser o nosso início de trabalho hoje, que vocês vão avaliar um material de uma turma do ano passado, que eles fizeram. Depois, vocês vão fazer uma proposição, né, de como iriam fazer em casa. Na aula que vem, a gente dá o fechamento para a aula prática acontecer na semipresencial, que está prevista para a aula 1, 2, 3, se eu não me engano, é para a aula 4. Mas, esse é o roteiro da nossa aula de hoje. Vamos começar, então, com o nosso feedback da aula 1, onde o professor disponibilizou o material 1 para vocês, pediu para vocês já baixarem o Enzo. O pessoal conseguiu baixar o Enzo, tranquilo? Sim. Tá? Sim. Ótimo. Sim, tranquilo. Se alguém teve algum problema, coloca o linkzinho lá, a gente tem um espacinho lá na nossa disciplina, que é perguntas, dúvidas, coloca lá, que daí tanto o professor quanto os colegas podem ajudar. Então, no material 1 tem toda a orientação de como baixar o Enzo. Então, o William, que não estava na aula passada, ou algum outro colega que eu não enxergo agora, que não estava na aula passada, procura aí se inteirar, conversa com os colegas e lembra de baixar, mas a qualquer momento eu estou à disposição, tá? E daí foi solicitado para vocês realizarem uma atividade que o professor tinha como objetivo já fazer um diagnóstico de vocês em termos de como, né, vocês entendem sobre definição de volume, definição de alguns de vazão, escoamento, né, tudo de uma forma bem simples, mas que eu gostei muito, que o pessoal se desafiou, teve atitude, que é isso que a gente busca nos alunos, por isso que é fundamental. Não vale nota, não vou fazer. Pessoal, por que existe o TDE? É o momento que o aluno vai fazer a reflexão sobre a teoria trabalhada, é o momento que o aluno vai aplicar o conhecimento, vai testar suas habilidades e, principalmente, né, vai compreender o conteúdo, né? Esse é o momento para fazer isso. Agora, se o cara não faz isso, eu começo a perceber que ele não teve a atitude para usar o espaço da aula para realizar atividade, né? Ele acaba que eu não sei se ele entendeu ou se ele não entendeu, então eu boto em dúvida as habilidades dele, e isso não é bom para o teu processo. Por quê? Porque o professor sabe, né? O professor, de uma certa forma,
eu não preciso provar para ninguém, nem para mim mesmo, o conteúdo, mas vocês têm que aproveitar essa oportunidade para vocês se testarem. Por quê? Porque num segundo momento, num terceiro momento, vocês vão precisar disso na atuação profissional de vocês. Eu vou, mas como é que se faz isso? Nunca ninguém ensinou. Não é que não ensinou, é que no momento que tu tinha que ter praticado, tu não praticou. Tá? Bom, então, assim, agradeço aos 44% da turma que realizaram a atividade, tiveram atitude. Então, o Bruno, a Carla, a Dayana e a Luana. Então, agradeço aí pelo trabalho de vocês. O professor deu o feedback lá para vocês. Agora a gente vai fazer, então, a efetiva correção, mas foi muito importante o exercício que vocês se desafiaram. Né? Da mesma forma, hoje vai ter uma atividade, o professor espera ver 100% de realização das atividades. Eu vou querer que todos os aqui dos colegas estejam aí postados para que a gente possa aí ter, né? Leandro, boa noite, tudo bem, meu amigo? Então, o professor deseja isso, que todos realizem as atividades, para quê? Para que o professor possa entender qual é a dificuldade que vocês estão tendo, ok? Muito bem. Então, a atividade, ela consistia no seguinte, né? Em um arquivo... desculpa. Envia um arquivo para o professor onde seja apresentar. Pessoal, só deixa eu ver aqui uma coisa que o chefe mandou uma mensagem aqui. Tem o link da aula de hoje? Tem o link da aula de hoje. Deixa eu só mandar aqui para o chefe. Aqui, Espera aí, pessoal, espera aí. O chefe pediu o link da aula de hoje que eu preciso mandar para ele. Era para mim, professor. Eu entrei hoje aí na turma aí. Opa, quem foi? Quem foi que entrou hoje? Deixa eu ver aqui. Eu, Marcos. Marcos, abre a tela aí, Marcão. Marcos. Tá, eu falei contigo, tu estava com a tela aberta antes, né? Isso. Eu vou botar aqui, ó, pera aí, fica com a cara aí. Parece a cara aí, deixa eu mandar a foto. O homem. Ó, eu vou escrever aqui, ó, não fugiu. Porque tu sabe como é que é, né? Às vezes o cara se perde nos corredores, né? Obrigado, Marco. Valeu. Seja bem-vindo à turma aí. Feito, professor. Obrigado. Tá. Então, o que tinha que ser feito? Primeiro, desenha, ó, veja. Pessoal, é tudo conceitual. Quando a gente fala de modelagem, a gente vai transformar fatos, vamos transformar situações, né, sistemas, ou até mesmo processos, em algo que matematicamente seja, digamos assim, modelado no sentido de prever, no sentido de entender o que se passa no meio virtual comparando com algo real. Então, diz ali, desenha um tanque de 2 metros de altura, com 1 metro quadrado de base, representando uma vazão de saída de 5 litros por segundo de água a 25 graus. Né? Depois, apresente a equação para o cálculo do volume do tanque, depois apresente o cálculo do volume do tanque em metro cúbico e em litros. Depois, apresente a equação para o cálculo de massa do conteúdo do tanque cheio, com água 25. Apresente a equação para o cálculo de tempo, para o total esvaziamento do tanque. Responda e justifique. A vazão de saída do tanque sob a ação da gravidade será igual quando o tanque está cheio e quando está com 1/3 do volume ocupado pelo líquido. E 7, considere que uma dosadora de 1 litro por hora for instalada no tanque em questão. Assim, apresente uma equação que modele a altura do tanque em função do tempo. Bom, então, primeira questão, desenhar o tanque, 1 metro quadrado por 2 metros de altura. Questão 2.
Eu devia ter botado a pergunta aqui. Questão 2. Apresente a equação para o cálculo do volume do tanque. Como é que a gente calcula, então, o volume? Né? Então, vai ser a altura vezes a base, ou seja, B vezes B aqui vai te dar a área, né? Se a gente for fazer uma analogia aqui, deixa eu achar aqui, que foi nada mais, nada menos do que a gente... Deixa eu aumentar um pouquinho. Pessoal, está enxergando bem aí? Tudo certo. Vocês sabem que se vocês pegarem e clicarem 2 vezes na apresentação, dá um zoom, né? Então, caso vocês precisem aumentar um pouquinho a mais, é só fazer isso. Frente. Opa. Aí, olha só. Então, só para a gente fazer uma analogia, né? Porque o exercício ele falou da área, né? Então, a altura vezes a área, que nada mais é B vezes B, vai te dar, então, o volume do tanque. Lembrando, se é metro e metro, o volume vai ser em metros cúbicos, tá? Então, esse exercício aqui o segundo era bem simples, né? É mais ou menos para ver se vocês realmente entendem, porque daqui a pouco eu vou pedir para vocês calcular o volume de um cilindro. Sabe calcular o volume do cilindro? Então, são revisões que a gente aprendeu lá no ensino fundamental, depois no ensino médio a gente trabalhou um pouquinho, mas vocês estão se formando em engenharia, vocês têm que saber isso, entendeu? Então, é nesses momentos que o professor quer testar as habilidades de vocês. Só que se vocês não têm atitude de fazer o exercício, como é que eu vou ver se vocês estão ou não com dificuldade? Então, por isso que vocês têm que fazer o TDE. Bom, a próxima pergunta é: apresente o cálculo do volume do tanque em metro cúbico e litros. Então, tá ali, né? Então, o cálculo do volume, tranquilo, H vezes B vezes B, então é 2 vezes 1 vezes 1, 2 metros cúbicos. 1 metro cúbico não são 1.000 litros? Então, aqui, ó, 1 metro cúbico vezes 1.000 litros por metro cúbico, que é 1.000 litros equivale a 1 metro cúbico, daí tu vai cortar metro cúbico com metro cúbico. Opa. A gente corta aqui esse. Deixa eu só mudar de cor aqui para ficar visualmente melhor. Corta esse. Esse aqui. O que sobra? Sobra os litros, né? Então, fica ali 2.000 litros. Né? Então, foi respondido a questão ali. Apresente a equação para o cálculo da massa do conteúdo do tanque cheio em ar. Então, para calcular a massa do tanque, o que nós precisamos, pessoal? Pessoal que fez aí o exercício. Para calcular a massa, eu tenho o volume. Tendo o volume de líquido, tem como eu chegar na massa do líquido? Sim ou não? O que eu preciso? A densidade? Isso, densidade ou massa específica, tá? A diferença é que a densidade, normalmente, a gente trabalha em gramas por ml, ou grama por centímetro cúbico, e a massa específica a gente trabalha com quilo por metro cúbico. Só essa mudancinha aí da unidade, né, que a gente expressa. Então, exatamente, densidade. Então, como é que a gente vai fazer o cálculo? Aqui, então, mesma dinâmica, o volume a gente tem. O que nós temos que pegar? O ρ, ou seja, a massa específica, ou seja, a densidade, que é um valor tabelado. Ó. O professor explicou aqui, ó, ρ é igual a massa específica, dado tabelado de propriedades materiais. É uma propriedade equivalente à densidade. Show! Então,
eu falei 25 graus. Por quê? Porque se tivesse a 4 graus a água, o Rho não é 997, é 1000. Se for 32 graus, não é 997, ele muda. Então, isso é algo que vocês têm que observar. Quando a gente trabalha com modelagem, nós temos que ficar atentos a pequenos detalhes. Quando tu for fazer a prática do escoamento do líquido, bom, não vai importar muito, né? Tu fazendo os apontamentos e vendo o tempo que levou, vendo, né, a quantidade de líquido que tinha ali, bom, de uma certa forma, tu consegue, né, modelar de uma forma física, projetando o tempo que ele vai se esvaziar, né? Mas, quando tu parte de uma comparação, pegando os dados reais e virtualizando eles, e tentando reproduzir o que está virtual, né? Comparando com algo real, nós temos que atentar para esses detalhes. Porque quando tu fez a prática, tu pode não ter medido a temperatura. Bom, mas e se tivesse 4 graus? E se tivesse 32 graus? E se tivesse 25? Tu não levou em consideração a diferença da massa específica? Isso vai te influenciar no resultado do teu modelo matemático. Vai dar uma diferencinha ali de 2, 3, 5%, que é significativo, dependendo da situação. Então, tu vai para te ter a massa, é o volume vezes o Rho. Então, da mesma forma que a gente fez aqui, ó, a gente corta, então, aqui, cortou metro cúbico, 1 metro cúbico, o que nos sobra? Quilos. Então, os 2 metros cúbicos equivale a 1.994 quilos. Ok? Professor, pois não. Permite um comentário? Claro. Construtivo, ó. Claro. Eu trabalho em empresa de GLP, né? E a gente trabalha com GLP sob pressão. Dentro do tanque, a gente tem 24 tanques de 60 mil quilos e 3 tanques de 120 mil quilos. Essa continha para nós é temperatura, densidade e altura. Para todo dia fazer o inventário do volume, da quantidade de GLP em armazenamento. Então, é uma coisa assim, pega a tabela, pega temperatura, densidade e altura do líquido, que daí, como são tanques, tem gente que chama de charuto, né, que são elípticos, né, não são esferas, aí tem que pegar a altura e ainda fazer a conversão pela arqueação do tanque, para poder fazer o nível de fase líquida e depois ainda fazer a conversão da fase gasosa. Então, assim, a gente tem 1.800.000 quilos de capacidade de armazenagem. Perfeito. 5% não é muito? Aparece no fim do dia com 5% de falta num produto desses. Ou seja, tu não levou em consideração a temperatura, por exemplo. Não, a gente tem que fazer a temperatura e depois fazer a equiparação para 20 graus, né? Isso aí, cara. Vai lá, mede, dependendo do dia, inverno, verão, mas tu faz a equalização para a temperatura de 20 graus para poder fazer o inventário, né? Então a gente faz o ajuste para a temperatura. Não teria hora melhor para te tecer esse comentário. Então, tu só assinou embaixo tudo que a gente estava conversando aqui, cara. Perfeito. E o gás é muito mais sensível à variação de temperatura, tá? Sim, então, sim. Perfeita a colocação, e aí mostra, então, a importância. A correlação, sempre que a gente falar para te passar um volume para a massa, tu vai ter que definir qual é a substância, qual é a massa específica dela, qual é a temperatura, para que tu possa, então... E uma das coisas, assim, que dá bastante diferença, tá? E que são diferenças toleráveis, né, dentro do nosso negócio,
é que à noite, quando a gente faz o fechamento, a gente faz toda a medição e inventário do que entrou e saiu durante o dia e tem que bater com o que tem em estoque. Sim. Só que no outro dia de manhã, quando vai se fazer a abertura, tu passou uma noite inteira, tá? E muitas vezes o gás que a gente recebe durante o dia, que passa por um processo de compressão, tu tem um aquecimento dele e ele resfria à noite. Então ele tem a diferença de temperatura da medição da noite, que fecha ali às 22 horas, para a medição que vai abrir às 6 da manhã. Às vezes no inverno a temperatura cai bastante e tu tem diferença na medição, na mesma medição que tu fez à noite, sem mexer no tanque, né? Sim, sem mexer entendi. no tanque, tu tem diferença de altura de níveis. Perfeito, perfeito, perfeito. E é bem isso aí, mas isso é uma coisa que vocês, dentro do modelo matemático que vocês construíram, vocês teceram algumas considerações sobre o processo, como a que tu acabou de apresentar para nós. Em virtude do processo de compressão, há um aquecimento, então tu considera essa situação e tu aceita um erro de X%. Né? É tolerável, né? Então está dentro de um desvio tolerável. Mas essa é a linha. Então, o modelo matemático ele vem para confirmar o que na realidade está acontecendo. Esse é o nosso objetivo. E é óbvio que a gente está começando com um modelo mais simples, que é o físico, para depois, dentro da engenharia ambiental, nós entrarmos em modelos matemáticos para dispersão de poluentes na atmosfera, dispersão de poluentes em meio líquido e dispersão de poluentes em solo. Daí a gente evolui nesse sentido, mas é óbvio que não só a modelagem vai estar nessas áreas, mas como vocês são da engenharia ambiental, então a gente acaba trabalhando mais aqueles modelos comerciais, aqueles modelos que, digamos assim, são mais totalmente adaptados à realidade de mercado que vocês, né, vão querer, mas não quer dizer que esse modelo não seja aplicável também em engenharia química ou a química ou qualquer outra área do conhecimento. Ok? Obrigado pela contribuição, meu amigo. Agora, apresente a equação para o cálculo do tempo para o total esvaziamento do tanque. Bom, então agora tu quer só a equação. Bom, então, atenção, essa equação apresentará erros sob a análise de um processo dinâmico, tá? Então, para que a gente consiga eliminar esse erro, porque para te determinar isso aqui, tu vai fazer o seguinte, tu tem o volume do tanque, tu tem a vazão, né? Ó, se a gente for olhar a nível de unidades, volume, litros por segundo, o que vai te sobrar? O tempo em segundos, ok? Então, isso daqui, da forma como está expresso aqui, vai te apresentar um erro. Então, para que tu não tenha esse erro, eliminar o erro, nós podemos fazer o quê? Que o tempo vai ser igual ao volume, esse volume não tem como oscilar, o volume do tanque, dividido pelo Q médio. Daí sim. O que vai ser o Q médio? Porque quando nós tivermos o tanque cheio, a velocidade com que o fluido sai aqui embaixo é diferente da velocidade quando nós tivermos um volume de líquido inferior dentro do tanque. Ou seja, a velocidade de saída, consequentemente, se tu tens velocidade e não há oscilação no orifício da saída, o orifício vai te dar uma área, velocidade área te dá a vazão em litros por segundo, ou metros cúbicos por segundo, por hora e assim sucessivamente, tá? Porque a gente não pode deixar de levar em consideração isso. Então, simplesmente colocando qual é a equação, então, para definir o tempo? Tempo vai ser, então, o volume dividido pela vazão. Ok? Vazão média, tá? Bom,
Agora sim, ó, responda e justifique. A vazão de saída do tanque sob a ação da gravidade será igual quando o tanque estiver cheio e quando está com 1/3 do seu volume ocupado pelo líquido? Bom, agora sim a gente vai lá para a resposta completa, né? Então, atenção, essa equação será válida para a vazão média, onde a vazão de saída de um processo dinâmico será o somatório das vazões dividido pela quantidade tomada. Então, tu vais definir que tu tem um volume tal, demorou tanto tempo para esvaziar, tu vai ter uma vazão média, porque se são 2 litros, demorou 2 segundos para esvaziar, a vazão vai ser 1 litro por segundo, certo? Então, o questionamento é o seguinte, ó, se o tanque, então, estiver cheio, tá, nós vamos ter o quê? A saída do fluido, ela vai sair com mais pressão, né, porque vai ter uma velocidade maior. Agora, quando esse tanque, então, ele reduz o seu volume para 1/3, tu vai diminuir essa distância. Por quê? Porque houve, então, uma redução dessa pressão. Tá? E por que isso acontece? Né? Por que essa diferença de D grande para D minúsculo? Por que essa diferença? Então, de acordo com a equação da continuidade, a velocidade do escoamento de um fluido, então, pode variar com a trajetória do fluido. Então, a pressão também pode variar. Ela depende da altura, como na situação estática, e também da velocidade de escoamento. Podemos deduzir uma relação importante entre pressão, a velocidade e altura no escoamento de um fluido ideal, chamada essa, então, de equação de Bernoulli. Então, essa equação de Bernoulli é a equação que vai, digamos assim, balizar o nosso escoamento de tanque com orifício, que é o que nós vamos usar como modelo matemático para trabalharmos a prática que nós vamos realizar em casa, e que vai gerar a nossa nota do relatório virtual 1. Então, a equação de Bernoulli é uma ferramenta essencial para análise de escoamento em sistemas de encanamentos, em usinas hidrelétricas e nos voos de aeronave. Ok? Então, ó, ficou entendido esse feedback aqui dessa questão 6, pessoal? Tranquilo? Sim, tudo certo. Perfeito. Bom, agora, essa questão 7, ela tem uma curiosidade, porque o que nós vimos? Que a vazão do tanque, ela oscila conforme a altura do fluido dentro do tanque. Então, se a gente tiver uma altura maior, eu vou ter uma pressão maior, automaticamente tem uma vazão maior, quando a altura for maior. À medida que essa altura vai diminuindo, a vazão de saída vai diminuindo. Por quê? Porque a pressão vai diminuindo, automaticamente a velocidade diminui, automaticamente a vazão diminui. Tá? Bom, agora, quando eu acoplo uma bomba dosadora na saída desse tanque, o que acontece? A vazão de saída, ela não mais vai oscilar em virtude da altura. Por quê? Porque tu vai ter um equipamento que vai consumir energia e vai manter constante o esvaziamento ou a vazão de saída desse tanque, que é o que nós vamos representar aqui nesse exercício. Então, o que acontece? Quando a gente tiver, então, uma dosadora, essa manterá a vazão de saída do tanque constante, indiferente da pressão exercida pelo fluido. Então, se a gente estabeleceu que essa bomba é de 1,5 litro hora, né? E o que ele quer saber? Ele quer saber o seguinte, qual é... Deixa eu me esquecer.
considerando uma vazão, considerando que uma dosadora de 1,5 litro for instalada no tanque em questão, assim, apresente uma equação que modele a altura do tanque em função do tempo. Muito bem. Então tá. Bom, eu apresentei a equação que modela aqui. Tá? Professor. Oi. Posso só fazer um comentário? Eu interpretei essa questão de uma forma diferente, tá? Claro. Eu até me quebrei e não fiz ela, porque eu considerei uma bomba dosadora na entrada do tanque e não na saída. Vamos ver aqui. Que eu tava tentando fazer o equilíbrio entre a entrada e a saída do tanque. Talvez ficou mal escrito aqui. Porque assim, ele fala ali a bomba dosadora e daí eu tava tentando ver se ele ia manter a altura do tanque igual na entrada e na saída. Aham. Tá? Só de repente ali uma bomba dosadora a jusante. E vê se melhorou aqui, ó. Considere que uma dosadora for instalada na saída do tanque em questão. Assim, apresente uma equação que modela a altura do tanque em função do tempo. Fechou agora? Não, tranquilo, até assim, ó, depois até se quiser eu te mostro meu desenho, eu fiz o desenho com a bomba na entrada do tanque. Aham, não, tranquilo. Não, com certeza. E eu tava tentando fazer como para ver se eu conseguia manter o equilíbrio do nível do tanque. Não, o teu raciocínio tá nota 10. E a gente vai fazer exercícios exatamente com esse teu raciocínio de hoje aí, né? E realmente a questão ficou mal elaborada. Por quê? Porque ela deixou essa dúvida, né? Então, agradeço o teu comentário e, mais uma vez, eu reforço, pessoal. A gente aprende com vocês, no sentido de que, se ficou mal elaborada a questão, a gente tem que otimizar, e é assim que a roda gira, pessoal. A gente precisa, né, tá sempre... Às vezes o cara acha que se fez entender e não ficou bem claro, mas agora sim, então a explicação que eu vou dar vai ser com base nisso. Então, bom, eu quero definir a altura. Então, eu vou fazer um pequeno desenho aqui. Vamos pegar aqui. Vou só fazer uma coisinha aqui, vamos tornar tudo isso aqui vamos agrupar isso aqui. Tá. Então, vou trazer isso aqui para cá. O que acontece? Eu quero entender como que essa altura ela vai oscilar com o tempo, certo? Vamos dizer que isso aqui vai ser o meu H. Bom, essa altura vai oscilar. Por que essa altura vai oscilar? Por quê? Porque eu tenho uma saída de um fluido aqui, ok? Esse meu fluido aqui, ele está saindo um Q aqui, correto? Esse Q nada mais é do que o quê? O volume dividido pelo tempo. Correto? Muito bem. Então, o Q vai ser o volume pelo tempo. E nós vimos o quê? O volume nada mais é do que a altura vezes a área, certo? A área que é a base vezes a base. Muito bem. Então, o que acontece? Esta altura, eu posso dizer o seguinte, vamos supor, eu quero avaliar a variação da altura em função do tempo. Então, se eu quero avaliar a altura em função do tempo, isso quer dizer o quê? Que eu vou ter, vejam bem, eu vou ter, então, Q, e que vai ser constante, ok? Então, qual vai ser o meu Q constante? Primeira coisa, vamos ter que trabalhar as questões das unidades. Então, antes de eu falar do valor do Q, primeira coisa, eu tenho uma dosadora de 1 litro hora, eu tenho um tanque com 2 metros de altura e 1 metro quadrado. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer
eu vou ter que ajustar as unidades. Eu não posso trabalhar com metro e trabalhar com litro. Ou eu transformo os metros em uma unidade equiparada com o litro, que pode ser, por exemplo, o decímetro cúbico, ou eu posso não trabalhar nem com metro cúbico, nem com litro, mas eu posso trabalhar com ml, que equivale ao centímetro cúbico. Tá? Então, vamos fazer isso. Então, para que a gente continue fazendo aqui, tá, então, a gente finalizou aqui, deixa eu ver o que mais que a gente... Tá, então isso é constante, então nós vamos ter que Q vai ser igual, então, ao volume, ou melhor, vai ser a variação da altura, dH, vezes a área, dividido pela variação do tempo. Concordam comigo? Então, ó, o Q é volume em função do tempo, beleza? Tanto é que o meu Q, como ele é constante, então a gente vai ter um valor numérico para acrescentar aqui, mas de fato eu quero saber a variação da altura em função da variação do tempo. Então eu chego mais ou menos nessa equação, tá? Agora, então, como eu defini um valor numérico de vazão, como eu tenho uma altura definida para o tanque e uma área definida para o tanque, eu tenho que considerar esses números na minha equação. Eu não posso simplesmente dizer, não, a equação para o problema proposto é essa. Não é, não é. Por quê? Porque agora eu vou duplicar isso aqui. Daí a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, eu tenho que, ó, então, o Q igual a 1,5 litro por segundo. Ou seja, nós vamos transformar isso aqui, então, Q igual a 1,5 litro por segundo vezes 1.000 centímetros cúbicos equivale a 1 litro. Certo? O que isso aqui vai me dizer? Que Q vai ser igual a 1.500 centímetros cúbicos por segundo. Concorda comigo? O que eu fiz aqui? Simplesmente cortei litro por litro. Ó, esse litro está embaixo, esse litro está em cima. Cortou, cortou. Esse aqui ficou em cima, esse aqui continuou embaixo. Por isso ficou centímetros cúbicos por segundo. Lembrando que 1 centímetro cúbico... Opa! Não, vai ter que ser. Lembrando, então, que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml, só para vocês entenderem, né? Por quê? Porque a gente sabe que 1.000 ml vão ser 1 litro. Então, como centímetro cúbico equivale ao ml, só para vocês se situarem, tá? Muito bem. Uma coisa a gente fez. Agora, com relação à altura. Nós temos que a altura do tanque é 2 metros, quando ele está cheio. Então, a altura final é 2 metros. Só que como a gente está trabalhando com centímetro cúbico, lembra que eu falei para vocês na semana passada que nós precisamos
avaliar a consistência das unidades. Desta forma, existe consistência nas unidades? Não. Por quê? Porque aqui está em centímetros, aqui está em metros. Então, tem que fazer H igual a 2 metros vezes 100 centímetros. Um minutinho, pessoal. centímetros. Agora, isso aqui, 100 centímetros por metro, né? Então, o Hzinho, o H final, né? Ou o H do tanque cheio, vai ser igual a 200 centímetros. O que eu fiz aqui? Cortei metro. Metro. O que me sobrou? Centímetros. Bom, então, eu fiz a adequação das unidades, que essas são as informações que eu tenho. Ah, eu tenho mais uma informação, que é a área do tanque. Então, a área é igual a 1 metro quadrado, certo? Então, para passar para centímetros cúbicos, 1 metro quadrado vezes Então, aqui o que a gente vai fazer? Cortamos o metro quadrado pelo metro quadrado. O que vai nos sobrar? A área em centímetros. Então, vai ser 10.000 centímetros quadrados. Ok? Bom, agora, o que eu fiz? Bom, eu já defini valores, porque eu tenho o valor da área, eu tenho o valor da altura total, eu tenho o valor do Q, agora está tudo com as unidades equiparadas. Ó, então, certinho a unidade. Está certinho a unidade. E está certinho a unidade. Isso aqui você tem que ter cuidado. Bom, agora nós vamos duplicar isso aqui. E vamos substituir os valores. Então, aqui eu tenho 1.500. Eu posso esquecer as unidades. Por quê? Porque agora eu já ajustei, né? Igual. Bom, eu vou querer saber. Eu tenho o H cheio menos o H que eu quero determinar, que vai ser menor, né? Então, eu vou ter os 2.000, não, 200, né? 200 ou 2.000? Deixa eu ver. 200 menos H certo? Que é o que eu quero saber, né? Vezes a área. Qual é que é a área? $10.000. Isso aí. 10.000, obviamente, isso aqui dividido pelo tempo, que é o que eu vou querer saber, certo? Por quê? Porque no tempo zero, digamos que eu quero avaliar o esvaziamento do tanque cheio, no tempo zero vai ser 200. No tempo tal, vai ser H.
Então, o que agora eu tenho que fazer? Eu quero saber o que o exercício pede? A variação da altura em função do tempo. Então, agora eu tenho que, né, transformar tudo isso daqui para mim isolar o H. Então, aqui, esse aqui está dividindo aqui, ele passa multiplicando. Então, vai ser... E aqui vai dar 200 vezes 10.000. Menos H. Certo? Agora, o que vai acontecer? Tá. Aqui eu quero isolar o H, né? Então, esse aqui está positivo, passa negativo para lá, então vai ser. Vou botar o ponto aqui para facilitar. Não dá, ó, vejam bem. Tem como eu fazer essa divisão, essa subtração? Não, porque eu tenho um T aqui, né, pessoal? E eu tenho um H aqui. Então, só para a gente fazer uma pequena inversão para tornar isso aqui visualmente melhor. Então, ó, eu vou... vezes menos 1, só para tornar melhor, tá? Então, isso aqui vai ficar 2 milhões menos 1.500 T igual a 10.000 H. Tá? Eu só fiz o quê? Eu tirei esse menos, virou mais, aqui era mais, virou menos, e aqui era menos, virou mais. Bom, agora, para mim isolar o H, está multiplicando, isso aqui passa dividindo. Então, H vai ser igual menos tudo isso aqui dividido por 10.000, certo? Então, essa vai ser a nossa equação, tá, definida. Vamos pegar um exemplo, se vocês quiserem confirmar o valor. Por exemplo, vamos dizer aqui, a altura, a gente sabe, né? A altura ali a gente tem. Agora eu vou perguntar assim, ó, qual vai ser a altura? Vamos pensar. Agora vamos só fazer uma análise. Ó. Se o meu tanque é de 2.000 litros, certo? Dividido por 1,5, eu demoro em torno de 1.333 horas para esvaziar esse tanque. Tá? Então, se eu pegar horas, não, aqui estava em horas, né? Deixa eu ver, eu acho que eu botei segundos aqui, né? Em horas. Então, por isso que o valor aqui que deu aqui ficou diferente do valor que eu atribuí aqui, ó, tá? Porque essa equação aqui, ó,
Ó, é altura em centímetros e tempo em segundos. Não tinha anotado aqui, mas aqui o tempo foi em segundos. Por isso que deu diferente aqui os valores, tá? Aqui deu 20.000 menos 1.500T dividido por 100. Por que, que o valor aqui deu maior? Em virtude dessa dinâmica aí. Então, agora, aqui, por exemplo, então eu quero saber, está tudo em horas. Tempo igual a, vamos dizer, no tempo de 500, no tempo de 667 horas. Qual a altura do tanque? O que que faz? Simplesmente aplica aqui, ó. Vezes 667. R$ 99,95. Ou seja, H é igual a 99,95 centímetros. Divide isso aqui por 100. Aproximadamente, desculpa, aí vezes 1 metro dividido por 100 centímetros. Isso aqui vai ser igual a aproximadamente, vamos botar aproximadamente 1 metro. Ou seja, pessoal, qual era a altura do tanque? A altura do tanque não era 2 metros? Então, eu defini que esse tempo aqui, ó, é a metade do tempo para esvaziar o tanque. Então, eu defini. Qual vai ser a altura do tanque? Automaticamente, 1 metro. Então, por exemplo, através da equação matemática, que é essa daqui, eu consigo, por exemplo, né, obter o resultado de uma forma mais rápida. Claro, demorou até chegar aqui, né? Mas isso é a matemática. De tal forma que pode construir um programinha de computador, por exemplo, um Excel, onde o cara faz a leitura da altura do tanque automaticamente, né? Ou ele avalia o tempo que demorou, passou 10 horas. Tá, passou 10 horas. Então, se passou 10 horas, a vazão da bomba é essa, a altura tem que ser tal. Daí o cara vai conferir lá no tanque. A altura deu certo. Isso quer dizer o quê? Que a tua equação bateu. A altura deu menos. Bom, por que deu menos a altura? Lembre-se, contra fatos, né, não tem argumento. Agora, tu não vai querer dizer que se tu usou a matemática de maneira correta, se tu usou a teoria de maneira correta, o valor que deu calculado tem que bater com o prático. Ou a teoria que tu aplicou, tu cometeu algum erro, né? Então, da mesma forma, pessoal, olha aqui, ó, se eu aplicar essa primeira equação aqui, ó, deixa eu reproduzir ela aqui, ó. Então, se eu aqui só mudou por causa que eu estou trabalhando com tempo em segundos. Então, vamos dizer o seguinte. Eu vou fazer tudo que nem eu fiz ali o outro, tá? Só que aqui eu vou definir que o tempo vai ser de... Ó, então vai ser... 0,0
Meu tempo de... Eu acho que aqui eu devo ter errado, né? Deixa eu... 333,5 dá 1,5 m. Deixa eu ver aqui uma coisa, só ver a unidade que eu usei o tempo em horas. Tá. Então, tá. Então, aqui o tempo não está em segundos, o tempo aqui está em horas. E aqui o tempo estava em horas também. Vou só confirmar aqui o que eu fiz. Eu postei hora. Tá, aqui está certo, não teve erro. Tá certo. Eu acho que eu cometi um erro aqui, pessoal, nesse gabarito. Porque aqui está em centímetros, ó. 20.000 centímetros. Deixa eu ver aqui, ó. Que daí vai ser os 20.000 menos H vezes 100. Tempo em horas. Tá. Vocês, pessoal, lá o gabarito que vocês ficaram, não tá errada essa equação. A correta é essa daqui, ó. Tá? Em horas. Deixa eu ver aqui se eu trabalhar em segundos. Deixa eu só fazer um teste em segundos aqui. Se fosse segundos. Então, eu diria que... vamos ver aqui. Dividido por 1,5, dividido por 2, vezes 60, vezes 60. Aqui vai dar 2 milhões. Estava em minutos, deixa eu ver. Foi em minutos? Vamos ver como é que eu fiz aqui. Vamos lá, de novo. 2 milhões dividido por 2 vezes 60. Tá. Daí, então, 40 minutos. Então, H vai ser igual a 1.000 menos 1.500 vezes 100. Então, vai dar 21 menos. Ô, professor. Fala, irmão. Só para acertar a fórmula, se tu fizer em T0, ele tem que dar 200 centímetros. Se pegar 20 mil dividido por 100, ele vai dar 200. Usa ali ó, o menos 1.500T, bota como se fosse T0. Aquilo ali vai zerar, então vai dar 20 mil dividido por 100. Corta 2 zeros ali, dá 200 centímetros. Bate. É a altura do tanque. Tá, mas com T0, tá aí, mas aí que tá. Então a fórmula tá certa. Não tá. Pelo seguinte, cara, aqui, esse tempo tá em qual unidade? Se ele tiver, e aí que eu tô, eu acho, aqui o que aconteceu? Eu me perdi, aqui era para ser 2 milhões, ó, e eu botei
valor menor, e aqui eu coloquei, eu acho que eu fiz simplificação ali, eu acho que eu me perdi nesses zeros aqui, ó, por isso que deu erro. Claro, no tempo zero, porque na realidade tu vai estar no isso aqui, ó. Tá? Então, na realidade eu simplifiquei esse com esse aqui, mas não pode ser. Então aqui, ó, atenção, porque está errado lá no material que eu passei para vocês. Esse aqui, ó, está errado. Ficou claro ou não? Por quê? Porque eu não defini essa unidade aqui, está errado. Mas se fizer com 2 milhões e 10 mil, ele dá certo ali? Tá, mas, por exemplo, meio tanque, quanto tempo demora para ti na altura de 1 metro? Por exemplo, aqui, ó, H igual... Com 2 milhões? 1 metro. Qual é o tempo que demora? Com 2 milhões ou com 20 mil? Não, na verdade eu quero saber qual é o tempo para esvaziar ele. Tá, então, mas com 2 milhões ou com 20 mil? Com essa fórmula aqui, para a gente confirmar que essa fórmula é errada. Entendeu? Ok, só um pouquinho. E daí o que tu vai fazer? Tu vai ter ali, no caso aqui não é 1 metro, aqui vai ser 100 centímetros. Tá? Vai ser 100 vezes 100. Daí tu vai... Tá negativo. Tá positivo, vai passar negativo. Daí tu vai subtrair os 20 mil. Daí já vai dar um número negativo. Daí tu vai dividir por 1.500, que é um número negativo. Daí ele vai te dar 6,66. Mas 6,66 o quê? Não é horas. Por que não é horas? Porque se eu tiver 2.000 litros, que é 2 metros cúbicos, dividido por 1,5 litros, demora para esvaziar o tanque 1.333 horas. Entendeu? Então, para mim esvaziar meio tanque, eu não posso levar 6 horas. Eu teria que levar 667 horas. Ficou claro isso, pessoal? Entendeu? Então, está errada a fórmula aqui. O senhor vai disponibilizar de novo com a fórmula correta depois? Claro, claro. Então, com certeza. A gente vai lá já, ó, que a turma de vocês, que agora já deve estar mais calmo. Daí eu venho aqui, ó, simulação de sistemas ambientais. E aqui eu venho na aula 2, para não dar problema, ó, eu faço isso aqui, ó. Eu entro aqui, opa, primeira coisa. Mas eu entro ali e substituo o arquivo, tá? Depois eu faço isso aí. Bom, ficou claro isso aqui, pessoal? Então, é claro que os números foram meio absurdos. Por quê? Porque o volume do tanque é muito grande e a dosadora ela era muito pequena, né? Uma dosadora de 1,5 litro por hora, né? E eu tenho um tanque de 2.000 litros, então demora muito tempo para esvaziar. Concordam comigo? Sim. Né? Então, assim, se a gente fosse fazer, por exemplo, aqui, ó, o cálculo simples, que é essa base que eu tô mostrando para vocês, se eu pegar aqui, ó, se eu pegar o volume, que é 2.000 litros, pegar a vazão, que é
1,5 litros por hora, então, ó, eu consigo definir o tempo, porque tempo vai ser o quê? Vai ser o volume dividido pela vazão. Então, o tempo vai ser o quê? 666,66 hora. Exatamente, olha aqui, ó, dividido por 1,5 litro hora. Então, o tempo vai ser... Tá, então aquele 667 é a hora, professor? Com os valores de 200 milhões e 10 mil. Não é 666. 2.000 dividido por 1,5 é 1.333,5 horas. Ok, mas aquele valor lá que tu estava procurando do 667, da fórmula anterior ali que tu começou a definir ali a questão se era 2 milhões ou 20 mil, é 667 horas. Sim, que é o que a gente fez. Que é a metade do tanque. Que é o que a gente fez aqui, ó. Qual é, ó, no aí, essa daí. 7, qual é a altura do tanque? É 1 metro, ou seja, não. metade do tanque. Ficou claro? E a unidade do 667 é horas. Isso, mas é o que o professor tinha deixado uma equação antes para vocês que estava errada, por isso que deu essa confusão, entendeu? Ok. Que eu fiz a fórmula errada ali, e que bom que eu revisei com vocês, para não dar. Está aqui ela, ó. Essa aqui está errada, entenderam? Então, agora eu vou deletar aqui e vou deletar aqui. Acabou, não existe mais problema. Agora só existe a solução. Ficou claro? Então, para esvaziar, então, isso aqui é o tempo para esvaziamento total. Perfeito. Então, a altura, se tu usar, tipo aqui, ó. Se tu pegar aqui, ó, qual o tempo, qual H com o tempo de 1.333,3 horas. Qual vai ser a altura? Qual que vai ser a altura, pessoal? O que vocês acham? 200 centímetros? Não. 0? Exato, tem que dar 0. Calcula. Tem que dar 0. Se com T0 ele é 200, com H 1.300 ele tem que ser 0. Exato. H é 0. Então, aqui, ó, tu pega a fórmula e aplica de novo. Olha aqui, ó. Então, agora o tempo aqui vai ser vezes 1.330. Vai dar um errinho, por quê? Por causa que é 3, né? Então, o H, qual vai ser o H? 2 milhões menos... Deu 0,0012. Ou seja, aproximadamente 0, tá? Por que deu esse número? Por que não deu 0 exato, pessoal? Porque eu não usei todos os 3 aqui. Se eu usasse todos os 3 aqui, daí daria. Ficou claro isso para vocês? Professor, não vai aquele H no final ali, né? Qual o H, querido? Esse H é de altura. O H é a hora. Não, mas embaixo ali, H é igual a 0,005 H de novo. O H é a hora. Esse H aqui é a hora. É a indicação. Entendeu? Mais ou menos. Mas não é centímetros? Não. Perfeito. É isso aí que eu tô falando. Isso! É altura, meu povo. É centímetro. É isso aí. Agora o senhor me confundiu.
Mas ainda bem que tem os colegas para ajudar, né? É isso aí. Qual é a altura? A altura não pode ser em horas, né? Tá certo. Muito obrigado quem deu o retorno. Então, é aproximadamente 0. Agora ficou claro? Agora ficou claro, professor. Porra, que bom. Ficou transparente que nem a água do Rio de Silos, né? Bom, então, que bom que a gente se acertou. Depois eu salvo aqui e mando lá para vocês, tá? Bom, agora é o seguinte, ó. Exercício 1, vamos resolver isso aqui. Abrindo-se uma torneira A, um reservatório ficará cheio em 3 horas. Abrindo-se a torneira B, encherá o reservatório em 2 horas. Em quanto tempo conseguiremos encher o reservatório caso as 2 torneiras sejam abertas simultaneamente? Então, vamos lá. A gente duplica aqui. Dentro do exercício 1, o que eu vou ter aqui? Vamos lá. A gente tem que sempre procurar projetar o que nós estamos enxergando para que a gente possa ter noção, né? Do que tu tem que fazer. Então, ó. Aqui está o tanque, tá? Então, ele diz aqui, ó. Abrindo-se uma torneira A, um reservatório ficará cheio em 3 horas. Então, se essa aqui é a minha torneira A, ok? E ele não diz o volume do tanque, certo? Ele não diz. Mas vamos dizer o seguinte, que esse tanque aqui, ele vai ser um tanque de um volume 1 litro, digamos assim. Então, para mim saber o que eu estou abrindo aqui, eu estou enchendo, né? E eu sei que demora 3 horas para ficar cheio. Então, qual é que é a vazão? Ou seja, meu QA. Qual vai ser a vazão do QA? Vai ser o volume do tanque, 1 litro, dividido pelas 3 horas. Ficou claro isso para vocês, pessoal? Com certeza. Sim, sim. Perfeito. Agora vamos duplicar de novo aqui. Agora, eu vou ter o meu QB. Veja, o tanque é o mesmo. Só que eu vou abrir a torneira B e o reservatório vai encher em 2 horas. Então, quer dizer o quê? Que o volume de 1 litro dividido pelo tempo, lembrando, litro pelo tempo não é a vazão? Sim. Perfeito. Então, o que ocorre? Agora eu vou duplicar de novo. Agora a questão é, eu vou ter QA e QB. E ele pergunta, em quanto tempo conseguiremos encher o reservatório caso as 2 torneiras sejam abertas simultaneamente? Então, lembrando, eu quero saber o tempo, né? Então, vamos lembrar o conceito básico, que é igual volume dividido pelo tempo, correto? Certo? Eu quero saber o T. Então, tempo é igual ao Q. O T passou... não é o Q. Vai ser o V dividido pelo T. Certo? Bom, o tempo eu quero saber. Qual é o volume do tanque? Não é 1? Dividido pela vazão do tanque. Qual é a vazão do tanque? Qual é a vazão de enchimento do tanque, pessoal?
1/2 mais 1/3. Exato, ou seja, QA mais QB. Concorda comigo? Agora eu descobri, né, aqui, ó, vamos deixar bonitinho a equação, ó, o V. Então, agora sim, agora eu substituo os valores. Ó. P é igual ao volume T1 dividido por 1/3 mais 1/2. O que dá isso aqui, pessoal? Qual é o tempo? Então, tu faz aí 1 dividido por 3 mais 1 dividido por 3. 1,2 horas. 1,2. 1,2 horas. 1,2 horas, ou seja, letra A, né? E aí, povo, tranquilo? Tranquilo. Tranquilo, né? Tranquilo. Ótimo, ótimo. Deixa eu só conferir o gabarito aqui, é isso aí. Certíssimo. Certíssimo. Agora, tá? Vocês então definiram uma resposta, né? Veja, vocês fizeram todo o modelo matemático, fizeram tudo bacaninha. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou inserir aqui o Excel. O que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode construir um gabarito, tá? Um gabarito em Excel. Então, eu vou salvar aqui. Primeiro, deixa eu só salvar. Procurar aqui. É tudo uma questão, pessoal, de a gente trabalhar o nosso modelo mental. Tá? Porque quando a gente trabalha modelagem, quanto mais organizado a gente for, melhor fica o nosso raciocínio lógico, em termos de equacionamento, em termos de solução. Certo? Porque isso aí é mais ou menos que nem tu organizar as pastas no teu computador. Se tu vai gerando documento, vai deixando tudo na área de trabalho, quando tu tiver 1 milhão de documentos, tu vai ter que olhar um por um até tu achar o documento que tu quer. Ou o que tu pode fazer? Organizar. Aula 2. Então, por exemplo, aqui, ó, deixa eu fazer uma divisória aqui para a gente definir, então, os nossos dados. Vocês enxergam bem a minha tela? Sim. Tá. Okay. E agora, ela duplicada assim, dá para vocês enxergarem? Sim? Até dá, ficou pequeno, mas dá. Tá. Eu vou tentar aumentar um pouquinho mais aqui, mas depois eu repito, tá? Mas o que eu vou fazer aqui, ó? Aqui, então, eu vou colocar os dados. Então, eu tenho QA igual. Qual é o valor de QA aqui? No caso, eu vou ter 1/3. Certo?
número. Vou mudar aqui para número. Bota o igual antes, professor, que daí ele dá o número quebrado ali. Igual 1 dividido por 3. Ah, ótimo, ótimo. Bem pensado. Vamos fazer dessa forma. Tu tem razão. Então, aqui, ó. Igual a 1 dividido por 3. Perfeito. Isso aí. Então, esse é o meu QA. Tá? Então, caso vocês não lembrem, esse é 1/3, tá? É a mesma coisa aqui. Tá? Só para a gente alinhar. O QB vai ser igual a 1/2, que nada mais vai ser do que igual a 1/2. Eu botei o hífen ali para a gente poder ajustar, né? Bom, o volume do meu tanque, quanto que é o volume do meu tanque? Eu defini um volume aleatório, vai ser 1, certo? Veja, aqui as unidades, elas são aleatórias, a única coisa que tem é a definição de tempo. Então, eu tenho aqui, ó, que o tempo A vai ser igual a 3 horas. Eu posso colocar uma observação aqui, ó. Então, ó, tempos para encher tanque. Só para a gente alinhar e vocês saberem do que a gente está falando. TB, então vai ser 2 horas. Ok? Bom, então a gente sabe que eu tenho um tanque de um volume V. Qual unidade? Não interessa, mas é a mesma unidade que eu tenho na vazão e o tempo que eu tenho. Bom, agora, então, eu vou equacionar. Então, qual é a equação que eu tenho? Então, eu tenho que Q é igual a V dividido por P, certo? Bom, mas eu quero saber o tempo. Então, eu sei que o meu Q, antes de falar do tempo, vai ser QA mais QB. Por que é QA mais QB? Porque ele está dizendo, ó, quanto tempo conseguiremos encher o reservatório caso as duas torneiras sejam abertas simultaneamente. Então, eu estou dizendo que o Q, para mim saber, vai ser QA mais QB. E qual vai ser o volume do meu tanque? É o que eu quero, é o volume eu tenho aqui, ó. Então, o que eu quero saber é o T. Então, T vai ser igual ao V dividido pelo Q. Então, isso aqui é a minha memória. Qual é o valor de T? Ó, igual. Qual é o valor de V? 1. Esse. Dividido. Qual é o valor de Q? Não é QA mais QB? Então, abro parênteses. Eu tenho que abrir esse parênteses. Por que eu tenho que abrir esse parênteses? Por causa que, senão, primeiro divide e depois soma. Mas só que primeiro eu tenho que somar. Então, vai ser QA mais QB. Fecha parênteses, enter. Ou seja, o meu tempo em horas. Ok? Bom, esse aqui, então, vai ser o exercício 1. Pessoal, gostaram? Acharam interessante? Barbada. Barbada, né? Tranquilo. Modelo mental. Aqui coloca os dados, aqui coloca a equação e aqui gera o resultado. Certo? Aqui. Oi, alguém quer falar? Ok.
Ok. Então, agora eu vou expandir aqui. E vou colar lá para vocês terem a... Ok. Só para a gente ter a noção que foi usado o Excel. Agora, esse exercício 2, veja. Existem 2 torneiras para encher um tanque vazio. Se apenas a primeira torneira for aberta, ao máximo, o tanque encherá em 24 horas. Se apenas a segunda torneira for aberta, ao máximo, o tanque encherá em 48. Se as 2 torneiras forem abertas ao mesmo tempo, ao máximo, em quanto tempo o tanque encherá? Ó, uma vez entendido que o raciocínio do exercício 2 é o mesmo, o que eu faço? Eu vou copiar aqui. Ó, perfeito? O que eu vou fazer agora? Eu vou mudar aqui. Para encher o tanque 1, foi... desculpa. O tempo do tanque 1... aqui faltou eu fazer uma conexão. Ó. Tipo aqui, ó. Essa vazão aqui vai ser igual ao volume dividido pelo tempo A. Entenderam? Sim ou não? Sim. Aqui, a vazão do B vai ser igual, então, o volume do tanque dividido pelo tempo B. Agora sim, ó. Deixa eu copiar de novo aqui. Agora, o que nós vamos fazer? Bom, o exercício mudou, mas a linha de raciocínio não é o mesmo raciocínio. A única coisa que mudou foi os tempos, né? Agora, o tanque A é quanto tempo? 24 horas. O tempo B, 48. Quanto deu a minha resposta? 16 horas. Linha de raciocínio foi a mesma. Vou ver esse gabarito aqui, 16 horas. Isso aí. E aí, pessoal? Barbado. Esse? Barbado. 3 dessa na P1 estamos grande, senhor. Concordo. Tá, então agora, esse aqui não é diferente, pessoal. Não é diferente. Mas aqui ele exige um pouquinho mais de raciocínio. Certo reservatório continha 1.000 litros de água. Quando foi aberto uma torneira de vazão constante? Então ele tinha 1.000 litros, daí abriu uma torneira. O que acontece com o volume dele? Começa a aumentar. 50 minutos mais tarde, sem que a torneira fosse fechada, um ralo foi destampado acidentalmente. Então, 50 minutos depois, o que aconteceu? Esse ralo começou a perder. Então, tu continuou com a torneira aberta, porém começou a perder. Certo? Então, esse exercício, os outros 3 exercícios que seguem tudo nessa mesma linha de raciocínio, vocês vão fazer eles, tá? E o professor vai postar agora para vocês tudo lá, tá? No aula. E vamos fazer 15 minutinhos de intervalo. A gente retorna às 9 horas, eu vou explicar como é que vai funcionar o TDE, tá? E daí vocês vão resolver esses exercícios. Pode ser, pessoal? Beleza, professor. 15 minutos. Isso aí. Então a gente retorna às 9. Beleza.